Boa noite para todos, sejam bem-vindos a mais essa sessão de estudos, agora no finalzinho do ano. É, Lembrar que a gente está gravando essas sessões de estudo, então depois quem quiser rever ou quem não puder participar presencialmente, entre aspas, pode assistir. Todas as sessões a gente está deixando no canal de YouTube da Keilat Neshama. Então fica fácil de achar, demora 1 a 2 dias, a gente coloca lá e vocês podem rever. A vantagem de estar aqui é que a gente pode conversar, pode se ver e pode trocar figurinhas aqui online. Hoje quem vai conduzir o estudo é o pai de Rabino Michel Freller. Ele é pai do Rabino Natan Freller. Eu brinquei que o Michel, ele não é nem rabino nem estudante rabínico, mas ele é pai de rabino, que é quase a mesma coisa, dá quase na mesma, né? Quase na mesma. Acompanhou todo. Assim como eu brinco que eu sou quase médico, né? Porque eu acompanhei todo o estudo da Adriana, então eu também acho que eu sou quase médico. Eu só não tenho diploma e tal, mas enfim. Mas de vez em quando eu passo umas receitas para cima e para baixo. Brincadeira, gente. É só uma brincadeira. Ah, então, nós vamos começar o estudo da Parashá Vayigash, fazendo as bênçãos do estudo da Torá, da ocupação, né, com a Torá. E essa semana alguém me perguntou, não sei se a pessoa está aqui, acho que não, mas alguém me perguntou, tá sim, alguém me perguntou se só podia estudar a Torá nas segundas, quintas e sábados. Eu falei, não, esses são os dias que a gente lê a Torá em público por uma questão muito prática, né? Eram os dias que tinha, o segunda e quinta eram os dias que tinha feira, o povo estava reunido, então era uma boa ocasião para ensinar a Torá para o povo. Mas a Torá a gente estuda todos os dias, todas as horas, né? Quase em todos os lugares, não em todos os lugares, mas quase em todos os lugares. Então, nada melhor do que quarta-feira à noite, já depois de passar o dia, passar todo o estresse, agora a gente sentar para estudar um pouquinho. As bênçãos estão na página 44 do Sidur Shavuotov ou em qualquer outro Sidur, e elas dizem o seguinte: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kitshanu b'mitzvotav vetzivanu la'asok, nos ocuparmos bedivrei Torá, com as palavras da Torá. והערב נא אדוני אלוהינו את דברי תורתך בפינו ובפי עמך בית ישראל ונהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל כולנו יודע שמך ולומדי תורתך לשמה ברוך אתה Adonai המלמד תורה לעמו ישראל. Bendito seja tu, Deus, que ensinas Torá ao povo de Israel. E por fim, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu עם כל העמים ונתן לנו את תורתו Baruch atah Adonai noten a Torá. Amém. Então, a palavra é sua. E essa última é a mesma brachá que a gente fala na leitura, quando a gente é chamado na Torá, a gente faz só esse finalzinho, né? Porque não é um estudo, é só uma leitura. Exatamente. Muito bem, gente. Boa noite a todos e todas. É tão gostoso, realmente. Obrigado pelo convite. Apesar de pai de rabino, não é título. Mas eu gosto de estudar a Torá, estudo já a Torá há muitos anos. Mas é inacreditável. Cada vez que você lê, já conheço a história de cabo a rabo, de trás para frente. Cada vez que você lê, é diferente, né? Então, realmente, eu tive a oportunidade desde que assumi o compromisso de fazer o estudo de hoje, fui lendo, pesquisando. Nossa, a cabeça fica cheia. O difícil foi concentrar para trazer para vocês algumas coisas, mas acho que ficou legal. Vamos ver. Tem até filminho. Vamos terminar com filme, com uma historinha em filme. Tá linda a historinha, mas está em inglês. Eu vou pedir perdão para aqueles que não entendem inglês. A gente depois não vou fazer tradução simultânea para não atrapalhar, mas depois eu faço uma tradução do inglês. Não achei com legenda, mas está em inglês original. Mas é legalzinho, um filminho para a gente terminar. Vamos lá, então, vamos lá. Opa, eu preciso autorização para compartilhar, por favor.
E vamos lá. Vaigash. Vaigash. Então, na verdade, gente, não é. E Davi comentou isso semana passada também. E não fui na última, na primeira eu não estava em vai chef, mas são 3 parashiot que, na verdade, é uma continuação da história da outra. Então fica difícil da gente falar de uma sem mencionar a outra, né? Então a gente chama da trilogia de Yosef, né? Vayeshev, Miketz, Vaigash. José vai ainda aparecer na semana da próxima, que é a última do primeiro do livro de Gênesis, mas já não é o centro da história, né? Mas Yaakov e a morte de Yaakov, as bênçãos que Davi falou semana passada, na verdade a bênção aparece na próxima semana para os 2 netos, e é bonito falar sobre essa bênção, mas vamos deixar isso para a semana que vem. Então, Vaigash, a tradução de Vaigash, e ele se aproximou. Então, a primeira pergunta é: quem se aproximou de quem? E tá, Vaigash elav, Eudá, Vaiomer, que Adoni e Daber na Avdecha. Então, agora Judá se aproximou e disse: com sua permissão, meu senhor, por favor, dê ouvidos ao seu servo e não permita que a sua raiva se inflame sobre o seu servo, porque você é como o faraó. Não dá para entender quem se aproximou de... Quer dizer, pode ser Yosef e Judá, talvez seria a leitura mais reta, né? Agora, Judô se aproximou de José, mas também tem interpretações que se aproximou de Deus, né? Que Deus se aproximou de Judá e Judá. Então tem Deus no meio, tem Deus sem estar no meio, mas esse aproximou também não é muito claro no texto. Muito bem. Então, a gente vem da historinha, que a gente vai falar ao longo do tempo, a gente vai se reportar o que aconteceu antes dos capítulos anteriores. É o último julgamento, dessa tríplice história, né? A terceira parte. Então, na verdade, então terminamos com José, né? Com os irmãos, lá já compraram as comidas, mas ainda a gente falou isso, o Davi comentou isso, Miqueiros, mas na verdade isso acontece agora, né? Nessa paraxá, que Yosef fala: vocês querem mais coisas, querem mais, tragam o seu irmão, tragam o último irmão que não veio, o irmão que ficou com o pai, tragam o seu irmão mais novo. Muito bem. Então, é muito rápido, 5, 6 versículos, os irmãos sobem a Israel e voltam com Benjamim, né? E uma briga toda, vamos dizer, e o pai, eu vou falar isso mais tarde, mas Yaakov reluta em deixar Benjamim sair, porque ele fala: meu amado filho, etc., como Davi falou semana passada, eram os 2 filhos da esposa que ele mais gostava. José, para Yaakov, José tinha morrido, só tinha sobrado Benjamim. Então, Benjamim ficou o filho mais querido de Yaakov. Muito bem. Então, voltam para Canaã. Também não está claro quanto tempo demorou isso, mas a história famosa vem aqui, né? José recebe todos eles e manda os guardas esconderem uma taça de prata na mochila do Benjamim, né? Carregam todas as comidas, mantimentos, estão prontos para voltar e obviamente que ele manda os guardas colocaram a taça e manda fazer vistoria, abrir todos os sacos, e obviamente que eles encontram a taça lá, e aí, né, Yosef quer manter Benjamim prisioneiro. Falou: não, ele roubou, ele vai ficar aqui, vai ser meu escravo, vocês podem voltar lá para o pai de vocês, leva a comida, e Benjamim fica aqui comigo. E aí, quer dizer, e aí vem Judá
e começa a implorar para José, praticamente implorar para José, né? Meu senhor, você tem um pai ou outro irmão? E aí Judá conta a história para José, que ele, obviamente que a história que ele sabia, mas ele não sabia que até aí não se sabia que Yosef era Yosef. E Judá explica: olha, meu pai teve 2 filhos com essa adorada esposa Raquel, um filho primogênito, infelizmente morreu, foi despedaçado, só sobrou Benjamim, pelo amor de Deus. Vocês têm, porque meu pai falou, antes de a gente descer, ele falou: pelo amor de Deus, não percam Benjamim, vocês vão me levar para o túmulo na miséria. Jacó já avisa antes, né, premonição, fala: se acontecer alguma coisa com Benjamim, estou roubado, sei lá o que vai acontecer comigo. Muito bem. Então, Judá continua implorando, né, se eu voltasse, a alma que estiver ligada à alma do outro, então acontecerá que ele morrerá de tristeza. Explica para o José que o pai vai morrer se Benjamim não voltar. Por favor, aceite-me como seu escravo em vez de Benjamim. A gente vai voltar a falar sobre isso, né? Judá fala: fico no lugar do meu filho e eu fico seu escravo. E aí a gente tem que voltar. Quem foi Judá? O que aconteceu com Judá quando estavam todos lá, antes com José ainda, que põe no poço, vende escravo, mata, que Judá era o que mais queria, né, acabar com José. Era o irmão mais... Esse cara é muito... Ele é mimado, ele tem ciúmes, né? E esse mesmo Judá agora fala para ficar no lugar do seu irmão mais novo, Beniamim. A gente vai falar sobre transformações aí na frente, quer dizer, a mesma pessoa como tem comportamentos bem diferentes. Legal, a história continua, primeiro vamos na historinha, depois a gente volta, mas, né? E aí sim, depois desse quando Judá se debulha lá e Yosef se revela, né? É bastante emocionante a leitura do texto da revelação, né? Yosef não consegue se controlar, mandou saiu todo mundo, os servos, todos os funcionários auxiliares de Yosef saem da sala imperial, lá onde ele estava, ele fica sozinho, e aí ele fala que ele era José, né? Quase chorando. Eu falei semana passada, é um tema que sempre me emociona também. E aí ele pergunta pelo pai. Davi também comentou semana passada, não sei se foi Davi ou se foi também... Eu ouvi também o Theo comentando essa paraxá aqui. Várias vezes antes eles falam do pai e José não dá bola, né? E aí, nesse momento, Yosef pergunta se meu pai ainda está bem, né? Quando ele se revela, choram, se abraçam, e ele pergunta pelo pai. Muito bem. E agora? Né? E agora como que caminha essa história? E aí Yosef tenta tirar a culpa dos irmãos, né? Porque aí vem, puxa, mas lógico, eles sabiam da história, vocês me venderam como escravo e voltaram lá e contaram qualquer mentira para o nosso pai. E na verdade ele chega quase que a agradecer aos irmãos. Por causa disso, eu sou hoje o que eu sou hoje, porque vocês me venderam como escravos, e isso me permitiu, né, chegar onde eu estou hoje. Fui para a prisão, passei na prisão, passei muitos anos na prisão, não foi pouco tempo não foi 2 dias. Né? Passou na prisão, consegue sair, né, contando sonhos, mas ele fala: foi Deus que quis assim, meu destino era esse, vocês me venderam como escravos, e agora eu sou o segundo homem mais poderoso aqui no Egito. Então, para eles não ficarem chateados, né, José quis contar essa história, dizer que ele está bem, para eles não ficarem com remorso, e falar: vai lá, agora é o seguinte, vai lá, eu quero ver meu pai, voltem todos, né,
para falar com meu pai, conversem, contem essa história para ele e manda ele vir para cá também, que aqui tem fartura, aqui tem tudo, não vai faltar nada, né? E aí José se aproxima de Benjamim, abraça mais Benjamim, chora e beijou todos os irmãos e todo mundo chorou. Uma passagem que pouca gente comenta, mas tá bem descrito na Torá, todo o texto, que Faraó, sabendo dessa história toda, ele leva carros de bois, devia ser uma coisa tipo limusine, né? Olha, vocês vão levar meus carros de boi para voltarem para a terra de Canaã, deu ouro, deu prata, deu comida, para mostrar muita fartura. Então, o Faraó também ajudou eles irem para buscar Yaakov e voltar. E isso ajudou Yaakov a acreditar na história, porque ele viu aqueles carros, aquelas limusines indo buscar ele e falou, puxa, deve ser verdade essa história mesmo, eu vou voltar com vocês para o Egito. Né? Então, voltam para lá, falam com o pai, está vivo, Yaakov, dizem, o coração de Yaakov parou, porque ele não acredita, no primeiro momento ele não acredita nos filhos, né, contando essa história, mas depois disso, ele aceita e fala, meu filho Yosef, meu filho ainda está vivo, eu vou lá, eu quero vê-lo antes de morrer. Aí também a gente vai saber lá na frente que ele estava com 130 anos, mas aqui já dá para ver que Yaakov já não era jovenzinho, né? Não sabemos, ele já tinha, mas mesmo assim ele falou, eu vou viajar, eu vou lá para a terra do Egito e vamos junto, vamos embora. Então, mas eles moravam lá no Negev, no sul não estavam no norte, de onde hoje é Israel, Canaã. Eles estavam já no sul, mas Yaakov passa em Beersheba, né? Faz uma oferta a Deus, Deus do seu pai, Isaac, né? E tem várias visões durante a noite, alguém chamando Yaakov, e Yaakov responde, Hineni, aqui estou, meu Deus. Eu sou Deus, o Deus do seu pai, não tenho medo de descer ao Egito, pois ali farei com que de você uma grande nação. Então, aqui vem a minha primeira pergunta. A história ainda vai seguir um pouquinho mais, mas já estamos quase no finalzinho. E Yaakov fala Hineni. Onde mais, quem lembra, onde mais aparece na Torá o Hineni? Que passagens lembram vocês essa palavra? Aqui estou, Hineni. Hine Ani, né? Hine Ani, aqui estou. Fica junto, faz a junção com Ani. Quem lembra? O primeiro lugar que aparece Hineni, quem lembra? Está bem no comecinho. Estamos no final do primeiro livro, né, Gênesis? Tem algumas coisas que apareceram antes, tem algumas coisas que apareceram depois. Alguém? Alguém se arrisca? Quem foi o primeiro que falou Hineni? Fala, Marli. Não, está fechado o teu microfone. Não, eu não sei. Sinceramente, estava olhando aqui, tô com a Torá aberta, mas não sei. Então, Rabino? Rabino sabe, o Rabino não vale responder. Rabino, socorro. Então, vou facilitar. Primeiro foi Adão. Adão, né? Tá bem na primeira pergunta. Deus pergunta, cadê você? E o Adão falou, quem é o Deus? Quem é que vai ser o homem que vai liderar a conquista da terra e tal? E Adão levanta a mão e falou, ó Deus, estou aqui, Hineni, estou aqui. Então, o segundo também é fácil. Depois, quem foi a segunda personagem famosa da nossa história? Abrão, né? Abraão, né? Quando ele fala, vou ser monoteísta, vou acabar com todos os deuses, e Deus também pergunta, e Abrão fala para Deus, aqui, Hineni, eu estou aqui, eu acredito, confio em Deus, só tem um Deus, e eu estou aqui para ser responsável por levar essa mensagem de um Deus único. E aqui vem não, e quando que ele fala isso, na verdade? Abraão fala isso
na Kedat Yitzhak, né? Quando ele ia sacrificar Yitzhak, né? E Deus perguntou: e aí, você vai? Eu estou pedindo, você vai sacrificar? Na Kedat, um pouquinho antes da Kedat Yitzhak, Abraão fala: estou aqui. Mato ou não mato? O que eu faço? E aí, então, foi aí que Abraão falou Hineni, Yaakov fala agora, e depois, ainda mais lá na frente, Yoshua também vai falar que está aqui, Hineni. Então, Hineni é uma... E deve ter mais algumas passagens que eu não soube todas, mas deve ter mais passagens onde alguém fala... E o Hineni é nesse sentido, né? Meu Deus, estou aqui para te servir, estou aqui para fazer o que você achar que eu devo fazer. Né? Me diga o que eu devo fazer, que eu vou fazer. Eu sou teu soldado. Esse Hineni é nessa linha. Me diga, Deus, Hineni, Deus, e agora? O que eu faço? Tá? Então, pensem, pesquisem, que vocês vão encontrar mais Hinenis por aí. Muito bem. Então, Yaakov desceu com todo mundo, e aí é legal a gente entender um pouco o mapinha que eu trouxe para vocês aqui. Né? Então, Canaã está aqui, eles estavam aqui no sul, deserto Pará, aqui no sul do Mar Morto, no Negev, e eles descem pelo deserto e chegam. E olha só o verde que é o Egito. Quer dizer, na verdade, e o Nilo, né? Essa curvinha para baixo é o Nilo. Né? E na foz do Nilo é onde temos a grande fartura, porque essa foz do Nilo era realmente o lugar onde era abundância, tinha o que você plantava, dá. E uma coisa que Rabino Tel me contou, e eu gostei também, né? O Mitzrayim, né? Egito em hebraico é Mitzrayim, né? E tudo que termina em Aim em hebraico é dois. Einaim, Osnaim, Alpaim, 2000, a terminação Ain é dois. E Mitz pode se dizer estreito. Né? Então, Mitzrayim, na verdade, o Egito que se conhecia na época, eram as duas faixas ao longo do Nilo, porque o resto era deserto. Né? Egito era, então, o Mitzrayim era as duas franjas ao lado do rio Nilo, que se chamava Mitzrayim, obviamente a foz também, onde estava. E aí José, junto com o faraó, resolvem dar essa terra de Goshen para a família de José viver. E é uma terra fértil, está lá na foz do rio, né? A terra de Goshen está lá na foz do rio, onde tem muita fartura. Então Yosef apresenta o pai para o faraó, Jacó abençoa o faraó. Jacó abençoa o faraó. Olha só, Jacó abençoa o faraó. E a gente vai falar mal dos faraós depois, mas aqui Jacó está abençoando. E Jacó, aqui o faraó pergunta para Jacó, quantos anos você tem? E Jacó fala 130 anos. Aqui que a gente descobre quantos anos Jacó está. Jacó. E aí ele compara com os dias dos pais dele, etc. E abençoou e dá essa terra de Ramsés em Goshen, como o faraó havia ordenado, e José fala para o pai antes também, pai, fala que vocês cuidam que vocês são que cuidam das ovelhas, vocês são pastores e vão cuidar lá, não plantio, né? Mas porque plantio tem a ver mais com a posse da terra. Diga que vocês são pastores é uma coisa mais nômade, e o faraó vai te dar uma terra para vocês cuidarem lá. E ficaram lá bem, adquiriram propriedades, enriqueceram, né, se multiplicaram, porque é a partir dessa família que depois vão chegar aos escravos do Egito, quantos milhares estavam lá escravizados, a partir dessa família. Então, eles estão lá, tranquilos, terminou, e aí termina a Paraxá. Né? Esta Paraxá, Vaigash, ele se aproximou, que começa com a história dos dois irmãos, que eu já vou falar já, e Yaakov vai lá, também, e na próxima Paraxá vai falar Yaakov no leito de morte, faz a bênção, vai falecer, e a história... E vamos terminar, na verdade, Shemot, para começar a história de Moisés. Né? E o próximo livro, justamente, passaram vários anos e tinha um faraó que não conheceu Yosef, não conheceu toda essa história.
né? E aí ele escraviza os judeus. Muito bem. Então, historinhas à parte, agora vamos tentar ver algumas partes que a gente consegue fazer bonitas interpretações. Então, o primeiro na verdade, Vaigash, apesar de toda a família aparecer, etc., ela é descrita como a paraxá dos dois irmãos, né? São os dois mais importantes que aparecem, que é Yosef e Yehudá, né? E trago alguns pensamentos aqui desse professor de Toronto, educador, Jonas Simcha Chaim Muscat Brown. Nossa, tem um U a mais, Brown. E aí ele tenta comparar um pouco as duas personalidades desses dois irmãos, né? Quem são? Quem é José? Quem é Judá e Eudá? Que depois viramos, na verdade, Eudá são os judeus. Os judeus, o termo judeus vem de Eudá, de Judá, né? Vem desse outro irmão. Não somos Josés, somos Israel, somos judeus. E aí ele traz alguns pensamentos, né? Então, ele primeiro fala, Yosef é justo, Yosef é maravilhoso, Yosef não tem igual. Yosef é justo, é temente a Deus, está ótimo. Mas ele casa com uma não judia, vai morar fora da terra, etc. Mas tudo bem. E aqueles que são traídos para o mundo físico e mundano para qual foram lançados. E ele diz que Judá é isso. Judá, ele diz que é esse cara que tenta tirar vantagem, não é um grande líder espiritual, como o seu irmão José tinha, uma coisa mais espiritualista, mas tem uma conexão com Deus, né? Apesar de ser errado, de sempre querer vingança, querer matar, isso é ruim, isso está um sentimento ruim dentro dele, né? Tem ciúmes do irmão a ponto de querer matá-lo. Não é um bom sentimento, né? Não é um bom sentimento de um ser humano. Então, e Judá é isso, está muito bem claro na primeira da trilogia aqui da história de José. E ele também, quando Yaakov fala, não, Benjamim não vai, não, eu não vou deixar isso, vocês vão matar, vou prender meu filho. Eudá que fala, não, pai, deixa comigo, eu vou ser responsável, deixa que eu, em segurança, eu sou mais, ele era o mais velho, eu vou lá, confia em mim que vai dar certo. E, né, no meio da história parece que não vai dar certo, e aí ele vai, putz, vou falhar de novo, né? Imagina eu ter que contar para o meu pai que o filho ficou lá e que morreu, etc. Ele ficou desesperado, né? E o Dá tem altos e baixos. Muito bem, então, para a gente, né? E o que eu queria trazer? Quer dizer, não importa, assim, eu não sei se todos nós nascemos justos, né? Se todos nós nascemos bons e não temos nenhum pensamento malévolo. Mas o que o texto tenta trazer para a gente é que a gente pode mudar, mesmo que, né? Mesmo que a gente não tenha nascido tão bom quanto o Yosef, mesmo que a gente tenha nascido Yehudá, que tinha um viés malévolo, nós podemos, na verdade, depois vou fazer a teshuvá e voltar a estudar, ter espiritualidade, né? Não tem esse eu vou ser mais espiritual no dia que eu ficar mais rico e não precisar trabalhar. Ou eu vou me dedicar mais a Deus quando X acontecer. Não precisa esperar o momento certo, né, para alcançar essa santidade. Mas a gente vai criar naquele momento que a gente acha que está certo para nós, é aparecer na porta de Deus sem avisar, né? Chega na casa lá do amigo sem avisar. Chegar na porta de Deus sem avisar, falar, olha, não recebi nenhum convite, mas eu acho que eu não fui tão bom, eu fiz coisas ruins e agora eu quero melhorar minha vida e quero me aproximar de Deus, da santidade. E é isso. Então, a partir desse momento, você começa a pensar mais em não fazer coisas erradas, em praticar atos de bondades, amar os outros, etc, etc. Então, o professor Jona traz para a gente, no contexto judaico, a santidade é um protesto contra a vida.
a que acostumamos a viver, né? Em nome do qual grandiosa a vida pode ser. A gente se acostuma, temos de tudo, temos carros bons, temos roupas, viajamos, comida não falta, né? E a gente se afasta um pouco da santidade nesses momentos. E Judá teve a coragem, né, de falar, chega, cansei, agora eu quero ser mais temente a Deus então, para mostrar que isso não tem, pode acontecer a qualquer momento da nossa vida, como pode também não acontecer. Então, essa é uma primeira mensagem que eu quero trazer, que o professor Jona traz para a gente, nessa dualidade desses dois irmãos com personagens tão distintas. E aqui uma coisa bastante curiosa, eu tive que estudar bastante, leiam em inglês, a versão em inglês, em hebraico, em português, porque aqui semântica das palavras, né? Em hebraico, né? Versículo, estamos falando do versículo capítulo 45, versículo 24, né? Em hebraico, Vaishlach et Echav, Vailechu, Vaiomer Elehem, al tirgezu baderech. Na tradução do português do Plaut, tá, e ele enviou seus irmãos, e quando estavam partindo, ele disse: não ficam ansiosos no caminho. Eu tenho que discordar aqui dos amigos que traduziram o Plaut, porque tirgezu não é ansioso, né? Em inglês está quarrelsome. E a melhor tradução que eu achei é não seja briguento no caminho. Não briguem entre vocês, vão subir, né? Vocês vão lá buscar o meu pai e vão descer de volta. Não briguem, por favor. José fala literalmente isso no versículo 24. Está se despedindo deles todos, rumou, né? O faraó deu lá os pratas, deu caminhões e deu bois, levem tudo e voltem. E ele chega para os irmãos, junta tudo, não fiquem briguentos no caminho. O que quer dizer isso, né? Não sejam briguentos no caminho. O que José está esperando que pode acontecer, né? Os irmãos sabem da história toda. Putz, a gente vai embora. Nossa, a gente vendeu José lá como escravo, nós somos maus, né? E aí, não, mas você que mandou deixar, não, eu queria libertar, e vão começar a brigar entre os irmãos, quem é que largou José lá, e agora José, tão lindo, maravilhoso, está fazendo isso tudo para nós. Então, isso é uma das coisas que poderia causar uma briga no caminho de volta para buscar o pai. Então, José anteviu que eles podiam brigar e falou, culpa. Que mais? Obsessão por ideias também, brigar por ideias. E a questão da riqueza. São três coisas que, às vezes, tornam os seres humanos mais briguentos, né? Não escutar a ideia do outro, não aceitar que o outro possa ter uma ideia diferente da sua. Isso pode afastar pessoas. A gente conhece histórias que as pessoas se afastam por terem ideias diferentes. Isso não é motivo para as pessoas se afastarem, né? Somos seres humanos distintos e podemos ter ideias diferentes, isso não nos torna inimigos. E a riqueza, infelizmente, também, né, essa opulência, às vezes nos afasta dos nossos irmãos, dos nossos familiares, dos nossos amigos. Então, é isso que eu gosto, eu sempre estudo as coisas do Dr. Rabino Bradley Shavit Edson, é o reitor do Ziegler School, onde meu filho estudou. É realmente uma sumidade quando fala dos textos bíblicos, ele realmente tem sempre bonitas orientações. Então, procuro sempre ler o que ele escreve sobre a Parashá, e ele traz né, nesse versículo, ele fica bastante nesse versículo, contando histórias de por que as pessoas não devem brigar com os outros, aceitar as ideias dos outros, não culpe o outro por falhas suas, e etc. Ele dá vários exemplos para a gente não ser briguento, baseado. Michel, Pois não. na lei de Moisés, a tradução é desavenças.
eu acho que cabe melhor do que briguento. E ansiosos com certeza não. Ansiosos É, não. ansiosos não. É. Desavenças, né? Não é briga não é briga de Luta, né? De luta, filho. mas é desavenças. Né? Não concordo com você, né? Ou você disse isso, você disse aquilo. Vou parar, vou ficar de costas hoje no Senado. Ficaram de costas para o hino nacional. Para quê? Isso é ridículo. Estão aprovando uma lei, está lá o presidente da Câmara e fica de costas. É briguento, é briga à toa, né? Não leva a nada. Não leva, briguento é essa coisa, né? Não traz, não adiciona, né? Não faz. Então é outra passagem bem nesse capítulo, nesse versículo 24, que eu tenho essa mensagem que eu queria trazer para vocês também. E a grande mensagem, né? Quem era Yosef em cada uma das últimas 3 parashot? Qual a diferença de Yosef, de José, em Vayeshev, em Miketz e Vaigash? E aí eu quero a participação de vocês. Né? Vaigash, no começo da parashá, né? José lá com o pai, morando todos os filhos. Quem era esse Yosef? Descrito na Torá, não estou inventando nada, está tudo escrito. Quem lembra de quem estava no estudo de Vayeshev? O que ficou qual era a personalidade de José naquela época? Na sua juventude? Ninguém se arrisca? Queridinho do papai? Adolescente privilegiado. Privilegiado, né? Ele tinha mais, o pai dava, sei lá, dava mais pão para ele do que para os irmãos. Ele era mimado, né? O pai gostava mais dele. A gente não sabe o que ganhava mais bênçãos, ganhava mais carinho do pai, não necessariamente comida, mas e aí causava a inveja dos outros irmãos. Que mais? Ele era mimado, era o caçula, né? Ele era mimado. Benjamim ainda não tinha, né? Benjamim, quer dizer, pode ser que Benjamim, mas esse primeiro Yosef, ele era jovem, sonhador, ele sonha, ele não faz, ele sonha para ele, né? E era o queridinho e era o mimado. Esse era o Yosef que aparece logo no começo da história, né? Mimado e sonhador. Essa era, né? Queridinho do papai. Né? Em Miquetz, que José se transforma em Miquetz? Já está, né? Já tá no Egito, já foi, né? Já virou, passou pela prisão e já é vizir, primeiro-ministro, segundo o nome. Quem é esse José na segunda? Para mim, a mensagem é de resiliência em Miquetes. Que mais? De uma pessoa resiliente, realmente, né? Sofreu muito e agora, né? Mas mais que resiliente ainda. Que mais? Fica no ar que alguma coisa está errada. Eu paro no poço, sou vendido para ismaelita, sou vendido para Potifar, sou acusado de um atentado Abusado, sexual. né? Essa passagem é muito importante. Ele vai para a prisão. É sempre queda, parece que é sempre queda. Só vai para baixo. O que eu fiz? E o que faz ele mudar? Ele mantém a fé, Michel? Ele mantém a fé, sim. Mas o que fez ele sair dessa descida para a subida? O que mudou do sonhador queridinho mimado? Quem ele é agora? Ele interpreta sonhos. Assim. E antes ele é sonhador, uma coisa. Agora ele. E são 2 sonhos que tem em Miquetes muito diferentes. Qual foi o primeiro sonho? Lá na prisão, do padeiro e do copeiro, que não era que cuidava das bebidas. Ele anteviu, pelo sonho que eles contavam, que o padeiro ia morrer e que o copeiro ia subir, voltar, o faraó ia chamar de novo ele e que ele ia ter uma vida longa. Ele simplesmente conta o sonho.
Ele não diz para o padeiro, olha, se você fizer isso, você não vai morrer. Ele diz, olha, você dançou, cara. Pelo sonho que você me contou, tu vai morrer. Depois, quando ele vai interpretar o sonho do faraó, o que muda? As espigas grandes, graúdas, miúdas, que comem as vacas grandes, as vacas gordas, as vacas magras. Ele alerta o faraó. Nós temos que economizar na fartura para quando chegar a seca, a gente possa ter o que comer. Ou seja, ele sai de interpretador de sonho para um orientador de vida. É mudança muito sutil, né? Ele só interpreta. No primeiro, ele só interpretou. No sonho do faraó, ele interpreta e muda a realidade. Né? Isso foi palavras do Rabino Tel que deu essa dica de pegar essa mudança dos dois sonhos. A gente estava estudando a Parashá sexta-feira passada, antes do serviço. Agradeço a ele. Então, né, o segundo Miqueias é o interpretador de sonhos. Ele é arrogante, né? Ele chega a ser arrogante depois. Vingador, né? Vai querer ser vingado dos irmãos, mas, ao mesmo tempo, muda a realidade através dos sonhos e tem muito poder. Quer dizer, então ele sai daquele jovem sonhador, queridinho, mimado, passa a ser cai até o fundo do poço, começa a interpretar sonhos, mas isso o torna arrogante, vingador, muda a realidade e vira um poderoso. Ele se parece com os egípcios. Ninguém diz que ele era hebreu. Né? Por isso que os irmãos não o reconhecem quando chegam. E Vaigash? Quem é Yosef agora? De toda a história que a gente contou aqui. Né? Que se revela para os irmãos, que chama o pai. Quem é esse José? De Vaigash? O que a gente gostaria que todos nós vamos, ele é família, né? Ele é família. Sabe perdoar os irmãos, cuida dos irmãos, cuidador, familiar, quer manter a família unida, um pouco do que a gente gosta de fazer. Né? Olha só que transformações Yosef passa, né? Tantas transformações ele passou na vida dele. Opa. Your screen, stop. Eu vou parar e vou fazer de novo. Interessante, né? A gente vê aqui as três parashiot juntas e como que José, em tão pouco tempo, vai se transformando tanto assim. Dá para a gente pensar. E, de novo, a gente vou falar ainda de transformador mais na frente. E quem se transformou e por quê? Né? Quer dizer, tudo bem, José se transformou. O que fez ele se transformar? O Rinaldo falou, quer dizer, estava lá no fundo do poço, podia falar, que meleca é essa, que Deus é esse, não me vê, eu vou me abandonar, sei lá, vou me matar, ou vou fazer... Mas ele conseguiu buscar essa força interior que ele tinha e se transformar. Por quê? Né? E quem mais se transforma nessas histórias todas? Temos mais 4 personagens que a gente consegue acompanhar a transformação. José, com certeza. E Judá, né? Judá era o... Né? Tá lá, muito claro, mata, muito ciúme, e agora está cuidando de Benjamim, está cuidando do pai, fala em nome de todos os irmãos para o bem. Então, Judá também tem uma grande transformação. Tem uma tchuvá de Judá. Quem mais se transforma? Isso é mais sutil. O próprio Yaakov. O próprio Yaakov se transforma. Né? Ele estava muito, vamos dizer, desde que José morre, ou é informado para Yaakov que José morreu, e ele só tinha Benjamim, e a mãe morreu, né? A esposa amada morreu também, ele só tinha Benjamim. Ele é um homem melancólico. Né? Ele não tinha
grandes expectativas de vida, cuidava, se agarrava a Benjamim, porque era a única coisa que ele tinha de tudo que ele amava. E aí, quando ele descobre que Yosef está vivo, ele volta e, apesar dos 130 anos, vai lá cuidar dos rebanhos, leva a família toda com ele para Goshen, abençoa o faraó, ele dá um up na vida dele. Yaakov tem esse up. E também temos a história de Ruben. Ruben também, também, na verdade, agora me fugiu o que o Ruben é. Né? E aqui o legal, voltando ao Yehudá, ele sai da vingança, né? Ele era um vingador e passa, e ele percebe a imperfeição, e aí que é legal, que aí linka Yehudá e Yosef de novo, esses dois irmãos. Né? Yosef só se revela que é Yosef depois que Yehudá mostra que eles são imperfeitos, que ele fez uma tshuvá, que ele trouxe os irmãos e que trouxe o pai, que vai trazer o pai, né, que promete trazer o pai. Então, é a partir da tshuvá de Yehudá que Yosef se sente livre para dizer: eu sou Yosef, o irmão de vocês. Tem muitos textos falando sobre essas passagens, bastante para o lado místico aí dessa relação entre os dois irmãos. E Yosef também percebe que ele é imperfeito. Quer dizer, apesar de ele estar lá como vice-rei, super poderoso, ele também foi imperfeito. Acusou de roubo os irmãos, ele fez sacanagem. Né? Ele quis pregar uma peça e não de uma maneira tão agradável. Muito bem. Então, essa eu na verdade, eu tinha postado para depois, porque muito bem. Tá, aqui. E tem um texto dessa advogada, ela é formada em Harvard, é uma humanista, na verdade. E ela vai se basear nessa paraxá para falar desse testemunho transformador. De tudo que eu li, falei dessas outras coisas foram importantes, mas essa coisa de se transformar ao longo da vida, que eu acho que cada um de nós aqui pode contar histórias do mínimo de 1 hora, 2 horas, como se nós somos iguais do que éramos já que estamos virando o ano civil, se a gente muda de ano para ano, quem sabe de 10 anos atrás, 20 anos atrás, nós temos várias vidas também. A gente também vai se transformando ao longo da vida. A gente espera que para melhor, né? Com chuva, com melhoramentos. A gente acha que talvez hoje eu já fui mais briguento, né? Já fui mais de bater na mesa. Eu hoje não bato na mesa. Eu acho que eu consegui evoluir nessa questão, que era uma coisa que eu tinha muita raiva, tá errado, tá errado. Deixa ele ter. Tem outras maneiras de ver as coisas. Né? É bem legal vocês pensarem nessa questão da transformação que essa advogada traz, né? A partir desse monólogo de Judá, no começo, quando ele pede para não ficar com Benjamim, né? De ficar no lugar de Benjamim, e quando rouba, né? Não, ele não roubou as taças, né? Então Judá implora a José, né? Que me escravize, deixa no lugar do menino. A alma dele está ligada ao meu pai, você não pode fazer isso. Ele falou, meu pai me disse que se eu não voltar ia ser uma tragédia. E tem um comentarista que se chama Aviva Zornberg, e ele relata que as palavras de Judá desencadeiam um longo silêncio depois que ele fala isso, e o silêncio da sobrevivência desmorona e José dá seu único testemunho do passado. Eu sou José, seu irmão. Pouco que eu falei já, né? Apesar, depois que, né, Judá faz essa fala, Yosef se vê livre para poder falar que é ele. Né? Quebra esse poderoso José e pode falar como ele mesmo. Então, quebrando o silêncio, né, é um pouco do texto da doutora Raquel, né, do poder transformador do testemunho pessoal. Né? E
reparar relacionamentos, famílias, até mesmo nações. E ela cita várias questões, né? E eu tive esse exemplo na minha família. Meus avós e meus pais não falavam sobre Shoah, sobre o Holocausto. Eles não conseguiam falar, eles estavam muito machucados, né? Meu pai nunca falou. A minha avó, mais tarde, começou a contar algumas coisas que aconteceram. Eles passaram a guerra na Europa. Viram aquilo tudo, sentiram aquilo tudo. Não tinha comida. Não foram para campos de concentração, graças a Deus. Nós tiveram amigos que foram, tiveram outros familiares. E a minha avó contou um pouquinho da história. E a gente viu isso nos museus do Holocausto pelo mundo todo. No começo, ninguém queria contar a história. Aos poucos, isso foi se distanciando, e tanto no Museu do Brasil, quanto em Nova York, em Israel, se conseguiu gravar depoimentos de pessoas que sim passaram por campos de concentração ou ficaram em situações miseráveis e conseguiram contar, né? A doutora Raquel vai trazer Darfur também, que muita gente morreu em Darfur e muitos não conseguiam contar o que aconteceu lá. E nós temos o nosso passado recentíssimo e ainda presente, né? Sinceramente, eu tenho que dizer para vocês, gente, eu não consegui ver nenhum dos vídeos dos assassinos das 1.200 pessoas. Lógico que eu soube o que aconteceu lá. Eu não estou tampando, mas eu não tenho condições emocionais de assistir e nem de ouvir as histórias. Talvez daqui 10, 20 anos, com esse distanciamento, eu consigo. Eu sei que tem que contar a história, eu sei que tem que dizer que coisas barbaridades foram feitas com essas pessoas antes delas morrerem, mesmo depois de mortas. Mas aonde o ser humano é capaz de chegar, infelizmente. Mas nós, sobreviventes disso, temos que contar para os outros, para tentar nunca mais acontecer. Então, a Parashá Vegash tem esse testemunho pessoal de Yudá, né, que iniciou essa reconciliação dos irmãos, né, porque ofereceu essa oportunidade de Yosef refletir, pensar no trabalho transformador que o testemunho pode efetuar numa vida angustiada. Quer dizer, por isso que é importante a gente contar, né? Eu sinto que hoje eu talvez não consiga, mas eu sei que eu preciso conhecer mais detalhes para poder contar para os outros o que realmente aconteceu lá no sul de Israel. Sobre a Europa, já faz 80 anos, fica mais distante, a gente consegue contar de uma maneira um pouquinho mais fácil. Nunca é fácil contar essas barbaridades. Alguém quer comentar alguma coisa sobre transformação, sobre como se sente transformado? Alguém quer dar um testemunho? Posso falar um pouquinho? O som está ruim, Davi. O som está ruim, Está me ouvindo melhor agora? Agora, perfeito, não melhor, perfeito. Tá estranho. Tá bom, alguma configuração diferente aqui do Zoom para variar. O meu testemunho é meio óbvio, né? Mas enfim, mas acho que dá para servir como exemplo, né? De mudanças que a gente vai sofrendo ao longo da vida, né? Eu por muitos anos, talvez influenciado pela minha família, né? Acabei indo estudar uma matéria muito exata, né? Me formei engenheiro e tal, e por muitos anos trabalhei nessa área, mas senti a necessidade de uma conexão diferente, né? E a gente começou junto, eu e o Michel, a gente começou, eu lembro quando a gente cantou pela primeira vez juntos, há muitos anos, não vou falar quantos, enfim, em Yom Kippur, e isso mexeu comigo de alguma maneira, né? Mas demorou muitos anos até que eu tomasse a decisão de que era o momento de partir para um outro lado, né?
não só profissional também, é claro que foi uma mudança profissional, mas uma mudança de como enxergar as coisas, né? A vida mesmo, né? E como eu podia ser mais útil do que eu estava sendo na minha na primeira profissão, vamos colocar assim, né? E essa decisão foi difícil de tomar, não foi tão fácil assim, mas ao mesmo tempo foi uma decisão que assim, não me arrependo nem um segundo depois que eu tomei e acho que tem muito por vir. Espero que eu tenha muitos anos que eu esteja só na metade, né, na primeira metade, e que eu possa fazer muitas outras coisas daqui para frente, né? E eu não sei, eu vejo assim como, quantas possibilidades a vida oferece para gente e como a gente tem que se agarrar, né? Porque não é fácil tomar a decisão, né? Assim como eu acredito que não foi para você fácil tomar a decisão, acho que não é para nenhum de nós tomar a decisão e meter as caras e ir atrás, né? Eu lembro e eu brinco com todo mundo, não é brincadeira, na verdade, é sério, né? Que quando eu fui a primeira vez para a Alemanha, em 2018, eu fui lá, enfim, para conhecer e tal, e passei pelas entrevistas, e quando a pessoa me falou, não, acho que você vai ser aceito e tal, e eu perguntei quanto tempo eu tinha que ficar, daí ele me respondeu, daí ele me perguntou, cara, quando você quer começar? Eu falei, mais cedo possível. Ele falou, não, dá para começar daqui a 3 meses. Eu falei, beleza, tô indo. Voltei pro Brasil e achei que 3 meses era o tempo mais do que suficiente para preparar tudo aqui e voltar para a Alemanha, né? Na verdade foi meio loucura, mas acho que também se eu não tivesse ido daquele jeito, talvez não tivesse ido nunca, né? Então, assim, essa história de dar o primeiro passo aí e ir atrás, mesmo que, enfim, você não tem certeza absoluta, porque a gente nunca tem certeza de tudo, né? É muito difícil ter essa certeza que vai dar certo, que, enfim. Eu lembro que nas últimas semanas antes de viajar, você estava desesperado. Se a Adriana não me empurrasse, acho que eu não tinha ido. O que eu vou fazer? Não sei nem cozinhar um ovo. Eu vou morrer de fome na Alemanha. Enfim, Ei, iFood. iFood, nem tem. Essas coisas não tem na Alemanha, eles estão muito atrasados em relação a isso. Mas Mas enfim, essa deixa eu te contar uma coisa que eu não sei se você sabe dessa. Eu, quando tinha 16 anos, eu fui para Londres encontrar com o rabino, estudante de rabino René Werner. Ele tinha ido na colônia de férias como monitor, e eu gostei. Ah, você é rabino, você está estudando em Londres? Ah, eu quero saber como que é isso. E fui, e tinha pensamentos em seguir a vida de rabino. Eu tinha uns 16 anos, talvez eu tinha que ter ido um pouco mais tarde. Com 16 anos, você tomar a decisão de ser rabino é muito cedo. é muito cedo. E depois a vida me levou para outros lados, mas cheguei a pensar na ideia. Muito legal, sei lá, eu tô feliz com essa mudança. Mas vamos ver os próximos passos. Eu tô Alguém pensando. mais quer falar? Porque aí eu tenho um videozinho de 1 minutinho para a gente terminar. Eu quero fazer só um Fala. comentário antes de, se alguém quiser falar, obviamente está super bem-vindo. Ah, voltando lá no começo, né? Quando você falou do Hinene, ah, eu acho que tem uma pequena interpretação um pouco diferente. Na verdade, você falou de Adam, na verdade, o que se fala de Adam é que realmente Deus perguntou: cadê você, né? A Yeka, né? Que é a palavra que é usada na Torá. E na verdade, Adam não responde Hinene. É o contrário, ele se esconde atrás de uma desculpa. Então tem toda uma discussão sobre o Hinene, é verdade, mas não é a resposta que ele dá. Essa era a resposta que ele devia Deus dar. queria que ele desse. Exatamente, essa era a resposta. Devia ter aparecido um He-Man aí, e ele meio, eu não tenho nada a ver com essa história. Foi a mulher, foi a cobra, foi não sei o quê. Mas enfim, só para ficar claro que não é ele que é o primeiro a falar realmente foi Abrão, na história, quando Deus pede para ele, ó, pega seu filho querido, blá, 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 e vai atrás, né? E só por curiosidade também, tem muitos Hineni na Torá, vários deles num contexto um pouco diferente, num sentido um pouco diferente. Então, mas nesse sentido de aqui estou, né, quem contou diz que tem 8. Só nessa historinha de Avraham, de Akedat Yitzhak, tem 3 vezes, aparece 3 vezes Hineni. Avraham fala 3 vezes aqui estou, né?
Enfim. E tem Rosh Hashanah também. Na Haftarah de Rosh Hashanah também tem Hineni. Na Haftarah deve ter. E Não, de eu Yom tô Kippur, falando de Yom só da Kippur. Torá. Por enquanto, só na Torá. Essas 8 vezes são na Na Torá. Torá. E nesse sentido, aqui estou. Tem muitas vezes que Deus fala Hineni, mas é num outro sentido, não é no sentido de aqui estou, né? Então é um pouquinho diferente. Mas o outro exemplo clássico é Moshe, quando ele fala, quando Deus procura ele, e acho que esse é um candidato a falar sobre transformações, porque Moshe, a primeira resposta dele, eu não. Eu não sei, eu não posso liderar esse Sou povo. gago, eu não falo bem. Mas ele fala Hineni, e aí, enfim, tem toda a transformação que a gente vai estudar mais pra frente, né? É isso. Obrigado, Legal. obrigado. Muito bom, bem, Se alguém bem. quiser falar mais Alguém alguma quer coisa. falar alguma coisa, gente? Porque a ideia é terminar com um videozinho. Vamos bem por hoje. Foi um montão de José. 3 semanas só falando desse cara. Meu. E para quem não assistiu José e seu manto Technicolor, eu imagino que tem alguma coisa no YouTube, assistam porque vale muito a pena. É muito legal. Tanto a original da Broadway quanto a adaptação que a gente fez na CIP há muitos anos atrás. Essa eu não sei se está pública. Assim, tá? Tá pública? Tá pública. Eu saiba, sim, tem DVD, tem bastante coisa. Tá bom, beleza. Então, todos convidados. Vamos lá. Share sound. Vamos ver se vai dar certo a minha colocação do videozinho aqui. Vai, Gash. "20 years ago, Joseph's brothers attempted to kill him, and instead they sold him into slavery. In this parsha, the brothers traveled to Egypt to beg the viceroy to help them survive a terrible famine. They don't realize that they are panim el panim, face to face with their own brother Joseph. After a traumatic game of cat and mouse, Joseph demands that their baby brother Benjamin serve him as a slave. Judah refuses and begs Joseph to take him instead. Judah declares, 'I am my brother's keeper.' When the brothers tried to kill Joseph 20 years ago, Judah had tried to save Joseph, but he never went as far as to say anything as bold as this. It shows incredible growth. It also lies in direct contrast to the other instance of fratricide, or siblings killing each other in Genesis. Michel, não sei se é só comigo, When mas Cain killed his brother, God asked where Abel was. And Cain answered, 'I don't know. Am I my brother's keeper?' Pelo menos eu não tô vendo, ele tá paradinho assim na primeira tela. Mas vocês ouvindo tá. Ai, ai, ai. Não tem áudio. Ouvindo, Só tem sim, áudio. Só o mas- áudio. E a imagem tá parada, tá ali o Não, começo. Não não. sei se Tá, Você- não, então você- não vai dar certo, não vai dar Não, certo. pera, dá sim, com certeza dá. Pera, calma. Eu tentei, eu compartilhei o som. Não, mas acho que você compartilhou a tela errada. Eu desconfio que você compartilhou a tela. O som nós estamos ouvindo bem. Eu sei onde tá isso aí, tá no bimbam, né? While Cain never saw the pain of his father, Judah has lived with Jacob's pain. Ele continua falando. Né? Ah, né, eu tirei o som. Peraí, já sei o que eu vou fazer. Já sei. Ok. Aqui, já sei o que eu vou fazer. Achou? Tá bom. Já sei. Eu vou compartilhar aqui. Share sound. Agora vai dar certo. Mas eu vou pôr do comecinho, porque é bonitinho. Claro. Judah knows the impact of his failing to Agora estão vendo. Sabia que tinha risco aqui, tá bom. 20 years ago, Joseph's brothers attempted to kill him, and instead they sold him into slavery. In this parsha, the brothers traveled to Egypt to beg the viceroy to help them survive a terrible famine. They don't realize that they are panim el panim, face to face with their own brother Joseph. After a traumatic game of cat and mouse, Joseph demands that their baby brother Benjamin serve him as a slave. Judah refuses and begs Joseph to take him instead. Judah declares, 'I am my brother's keeper.' When the brothers tried to kill Joseph 20 years ago, Judah had tried to save Joseph, but he never went as far as to say anything as bold as this. It shows incredible growth. It also lies in direct contrast to the other instance of fratricide, or siblings killing each other in Genesis.
When Cain killed his brother, God asked where Abel was. And Cain answered, I don't know. Am I my brother's keeper? While Cain never saw the pain of his father Adam, Judah has lived with Jacob's pain his entire life. Judah knows the impact of his failing to save Joseph from slavery 20 years ago and the torment it caused their father when he thought Joseph was dead. This is a big tshuva, a change of direction guided by Judah's inner compass. He takes responsibility for the pain he caused his father by begging Joseph to let him step in for Benjamin to serve as a slave. Judah becomes a menschy guy, and he becomes his brother's keeper. In this moment of revelation, not only has Judah transformed, but so has Joseph. Joseph reveals who he is to the brothers and dissolves into tears, ready to take care of his family. 3 brothers, Reuben, Joseph, and Judah, show us 3 very different moral compasses. Reuben relied on his moral compass from birth, preventing his brothers from killing Joseph. Joseph's compass takes many years to develop, from the unpopular younger brother, to a dreamer, to a dream interpreter, and then finally in Pharaoh's court to the redeemer of his family. Joseph finds his compass outside of himself, in God. He declares that it was God's plan all along to transport him from pit to Potiphar, to prison, and finally to Pharaoh. Judah's transformation is more internal, from a brother who could not show his care and compassion to one who discovers and acknowledges the God within. His moral compass guides him to preserve his father Jacob and his entire family. Of these 3, the Jews are named after Judah, who found his strength in his ability to know the power of tshuva, of reflection, and of repentance, and the importance of shalom bayit, keeping peace in the home. Judah gives us Judaism. Judah grabbed his second chance and relied on his internal compass. He teaches us to find that divine presence inside our own hearts and let it be the compass that guides us to be all of our brothers' keepers. Bonitinho, né? A história eu sou o cuidador do meu irmão, eu sou o protetor do meu irmão, né? E como ele se transforma. E falamos, né, da chuva, e que Judá encontrou dentro dele mesmo a força para melhorar, né? Tikkun Olam também, conceito de Tikkun Olam, de melhorar o mundo imperfeito, e que somos seres imperfeitos. Acho que também essa é uma mensagem importante. Né? Ninguém aqui, né? Somos todos temos defeitos. A Torá, eu acho que não só essa paraxá, a Torá mostra os defeitos do ser humano ao longo de vários versículos. E para mostrar para a gente que também não somos perfeitos, mas que a gente tem que buscar ser melhor, buscar a perfeição. Todarabá, obrigado por poder participar, trocar com vocês dessas ideias. Só um comentário sobre o filme e sobre, enfim, sem querer contra o que o filme fala, mas acho que tem uma meio forçadinha de barra nessa história. Que nós somos judeus por causa de Judá, né? Tudo bem, claro que a palavra é essa, né? Isso não tem dúvida. Mas falar que só porque ele fez essa tshuva com a força interna, mas pô, o Rubem era melhor desde o começo e o Yosef fez por causa de Deus, então por que um é melhor que o outro, né? Enfim, mas tudo bem, acho que vale como um exercício para a gente pensar. Eu gostei muito da comparação que ela faz entre os três irmãos. Os 3 irmãos, o compasso, né? A história de cada um deles. A bússola diferente de cada um. Eu gostei isso eu acho muito bacana. de trazer para você. O judeu é uma eu não quis falar, eu também achei, mas tudo bem. Mas tudo bem. E aí, semana que vem, quem vai ser o herói do final do ano de estar aqui? Peraí, deixa eu ver se eu acho aqui, que eu já não sei de cabeça, eu não consigo mais lembrar de nada. Eu ia olhar no comecinho e acabei esquecendo aqui, mas espera um pouquinho. Estrutural, a Thaís preencheu. Eu perguntei se a Thaís ia poder vir, ela acabou não conseguindo vir. Miguel, não está aqui na lista, então não sei. Vamos perguntar para a Thaís amanhã. Não é você, Davi, não é você fez semana passada. Eu acho que é a Thaís. Pela ordem devia ser a Thaís. Pela ordem, Thaís. Pela ordem devia ser a Thaís. Vamos ver se vai ser mesmo ou se ela convidou alguém, eu não sei. Quem puder estar, venham semana que vem para ouvir a última paraxá do livro de
Gênesis, de Êxodos. Não, para começar isso. Eu não, 2024, livro novo, é isso. Livro novo, É de novo, janeiro, é tudo livro virado, novo. virado. Exatamente. E E esse Shabat, para quem estiver em São Paulo, vai ser um Shabat também especial. Estou falando agora sábado de manhã. A gente vai ter muitos visitantes, alguns, inclusive de Fortaleza, e enfim, gente daqui de perto também, que enfim, não teve oportunidade de vir na Rua Bahia. Então acho que vai ser um serviço bem legal nesse sábado. E vamos ter, eu vou dar só um spoilerzinho. Nós vamos ter a pessoa que vai tocar nesse sábado é uma pessoa muito especial, muito querida, e não é o Caio, tá bom? O Caio também é muito querido, claro, mas é outra pessoa que vai tocar nesse sábado. vai ler Haftarah. Como você já sabe tudo, cara? Inside information. Ok, o Michel já sabe. Eu não contei para o Michel, mas ele já sabe. Eu tô vendo que a Tânia tá aí. Oi, Tânia! Tudo bem? Quanto tempo eu não vejo a Tânia? Eu falei para ela que ia falar, que falou que era Tânia é sogra do Michel, gente, é isso. é a avó do Rabino. A avó do Rabino. Você me Mais do que apresentou como sogra pai do Michel, Rabino, então ele é a avó do Rabino. Rabino, é verdade, é isso aí. Muito legal. Bom descanso, Obrigado, Michel. pessoal. Super obrigado. Obrigados para quem vai descansar. Foi bem bacana. E Sharkoa. acho que é isso aí. Para o quê? Eu vou desligar aqui.